Nós cremos num Deus que interfere nas nossas vidas. Quando nós começamos essa igreja e começamos a pensar na forma de fazer a igreja do século 21, nós tivemos várias alternativas da forma como a gente ia apresentar o Evangelho. Mas uma coisa que nós chegamos à conclusão: não há nada melhor do que o Evangelho explicado da maneira mais simples, da maneira como Jesus explicava o Evangelho, que é a novidade que Deus anunciou, que é o relacionamento com a gente. E nós cremos, desde o princípio e para sempre, que esse Evangelho transforma as nossas vidas. Não é uma coisa para você vir aqui aprender sobre a Bíblia ou ter mais conhecimento bíblico ou teológico. Se isso acontecer, ótimo. Mas se isso não fizer diferença na sua vida, no seu dia a dia, o propósito vai se enfraquecendo. Então, quando a gente prepara uma série como essa que nós estamos fazendo, a nossa intenção é ajudá-los a ver as coisas da forma de Deus que podem fazer diferença no seu dia a dia. Então, essa série em especial, nós temos falado sobre o que acontece com muitos de nós. A gente tem sonhos, desejos, projeções para a nossa vida, objetivos, e muitas vezes nós nos concentramos demais aonde a gente quer chegar, e por isso nós nos esquecemos da jornada, do caminho, do caminhar, do dia a dia. E isso acaba interferindo diretamente no nosso destino. Porque dependendo do que você faz na sua jornada, é a que você vai chegar ou não no seu destino. Então, nós temos estudado isso esses dias, e estava pensando na mensagem de hoje especificamente. Eu acredito que estejam aqui muitos que já começaram o ano, como a gente sempre começa o ano, animados que esse ano vai ser diferente, se propondo a fazer uma série de coisas novas na sua vida. Vou perder não sei quantos quilos, vou trabalhar para subir de cargo na empresa, vou me formar. A gente começa o ano embalado assim, mas eu sei, porque isso acontece sempre com a gente, que vai chegando fevereiro, março, algumas daquelas proposições que você fez para si mesmo, alguns daqueles objetivos já começam a enfraquecer. E daqui a pouco, você está vivendo exatamente como você vivia o ano passado. E daqui a pouco, os resultados que você vai colher são exatamente os mesmos do que você colhia o ano passado. Porque não há como você colher um resultado diferente se você continua fazendo a mesma coisa. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. É sobre isso essa série, né? A gente já chegou a algumas conclusões aqui, desde o primeiro capítulo dessa série. Uma das conclusões que nós chegamos juntos é que a experiência não te faz mais sábio. A experiência não te faz mais sábio. Você imagina que é o contrário. Você acha que a experiência te deixa um sábio, mas não é verdade, porque às vezes você fica cometendo os mesmos erros e repete, e erra, e você não fica mais sábio. A sua vida fica num looping e você não consegue sair. Então não é a experiência que te deixa mais sábio, mas é avaliar a experiência que te deixa mais sábio, perceber aonde você errou. Então, no domingo passado, nós começamos a falar de 3 coisas. Então falamos uma domingo passado, vou falar outra hoje, e adivinha quando eu vou falar a próxima? Domingo que vem. Nós começamos a falar domingo passado de 3 coisas que podem fazer toda a diferença na sua vida. Se você as praticar, se você colocar em prática, sempre baseados no que a Bíblia nos ensina, né? E semana passada nós falamos de uma coisa fundamental para você que quer sair desse looping de erros, para você que quer mudar o seu destino, para você que quer conseguir resultados diferentes do que você está conseguindo. E essa coisa que nós falamos semana passada é: encare a verdade. Olhe para a verdade, avalie a experiência que você acabou de viver, seja ela qual for, de um relacionamento, de uma empresa que você começou, de um relacionamento com Deus, no seu casamento, com seus filhos, no seu trabalho.
avalie a experiência negativa que você teve em qualquer uma dessas situações, aquela que te deixou frustrado, olhe para aquilo com verdade, procurando a sua parcela de culpa no que aconteceu. Por que a gente não faz isso normalmente? Porque a gente não consegue achar que a gente tem alguma parcela de culpa, certo ou errado? Não é verdade? Não dá para fazer isso porque, na verdade, eu não errei. É assim que a gente costuma olhar para a gente mesmo. A gente é muito generoso com a gente. A culpa foi dela. Ela que saiu de casa. A culpa foi do meu patrão, porque ele não tem visão. A culpa foi da economia. Essa economia, ninguém pode trabalhar com essa economia. A culpa é da minha mãe, que sempre me fez isso ou aquilo. A culpa é do meu filho, que não me dá sossego. A gente sempre acha que a culpa está em outro lugar que não em nós mesmos. Então, nós gastamos um tempo, semana passada, falando sobre a importância de você avaliar a experiência que te desagradou, que foi negativa, que foi frustrante, olhar para a sua parcela de culpa com verdade e, obviamente, mudar. Então, nós vamos aprender hoje sobre o que fazer com isso, como fazer isso, como mudar, né? Existe algo em nós que sempre nos faz contar uma boa história relacionada com o que aconteceu com a gente. E isso não é novidade, eu falei aqui na semana passada, isso começou lá no Paraíso, mas não o Paraíso, aquele bairro em São Paulo, Paraíso lá na Mesopotâmia, no nordeste da África, onde a humanidade iniciou. Isso começou lá no Paraíso, porque aconteceu uma desobediência lá no Paraíso, e quando Deus foi perguntar para Adão, Adão, por que você fez o que eu pedi para você não fazer? Adão jogou a culpa na Eva. Não foi eu, foi a mulher que o Senhor me deu, ela que me fez errar. Eva, por que você fez seu marido errar? Por que você errou? Não foi eu, foi a serpente. Aí, como não tinha mais ninguém, a serpente falou, tá bom, fui eu então. Mas todo mundo ali estava falando, de certa forma, a verdade. Então, quando Deus perguntou para Adão, por que você desobedeceu? Ele falou assim, olha Deus, foi a mulher que me fez comer, a mulher que o Senhor me deu. Ele não estava mentindo, porque foi Eva que ofereceu para ele. Mas simplesmente ele não estava falando toda a verdade. Toda a verdade significava ele dizer, não, eu podia ter recusado, eu podia ter não comido. Então ele não estava mentindo, ele estava ocultando uma parte da verdade, ele estava sendo parcialmente verdadeiro. A mesma coisa a Eva. Por que você comeu, Eva? Porque a serpente me convenceu. Quer dizer, não foi culpa minha. Ela estava mentindo? Não, a serpente argumentou e convenceu Eva. No entanto, não era toda a verdade, era uma parte da verdade. E nós todos, eu, você, todos nós somos muito hábeis em criar argumentos que desviem o alvo de nós mesmos. Que a gente inventa histórias, cria histórias que são verdadeiras, mas não são toda a verdade. E aí isso faz com que eu e você fiquemos tropeçando, às vezes, no mesmo caminho. Você quer melhorar ali, você quer um relacionamento melhor, você quer uma carreira melhor, você quer um relacionamento melhor com Deus, com a igreja, você quer melhorar financeiramente, e você fica tropeçando na mesma coisa, Porque você é hábil, como eu sou também, em arrumar argumentos para desviar a culpa de nós mesmos. Bom, o que isso nos leva a fazer? Repetir os mesmos erros. Então, a primeira coisa, nós falamos semana passada, encare a verdade. Olha, você tem uma parcela de culpa. Se é 50%, se é 15%, trabalhe na sua parcela de culpa. Agora, o que fazer? O que fazer? Como avaliar e o que fazer em relação àquela parcela de culpa? Como que eu posso fazer isso? Então, entra a segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês, que é, pense fora da caixa. Pense fora da caixa, pense diferente. A gente tem uma tendência de homogeneizar tudo. A mídia faz isso com a gente. A Bíblia nos ensina a pensar diferente. A Bíblia nos ensina
a tentar algo novo. Porque é óbvio, se você quer resultados diferentes, você precisa mudar o que você está fazendo. Os gurus da liderança hoje, que você assiste em vídeo ou lê os livros, falam isso, mas isso é bíblico. Já está há muito mais tempo na Bíblia. Você precisa mudar o que você está fazendo, né? Depois de um erro que você comete, muitos de nós olhamos para nós mesmos e falamos assim, eu não sei se você já fez isso, avalie com a sua consciência, mas a gente comete um erro repetido, e aí quando passa, depois do estrago todo, depois de recuperado pelo menos um pouco da sua energia, você fala às vezes para si mesmo, como é que eu fui capaz de fazer isso? Alguém já falou assim para si mesmo? Só não precisa levantar a mão, sim ou não? Eu já fiz isso muitas vezes. O que me deu naquele momento que eu tomei aquela atitude? O que eu estava pensando quando eu fiz aquilo, quando eu falei aquela coisa? Não é verdade? A coisa mais comum, o exemplo mais bobo, que você pode associar às vezes, nas redes sociais, né? Você posta um negócio lá, daqui a pouco vira uma avalanche de comentários e tudo, e aí você fala, mas por que eu fiz isso, né? Isso é a coisa mais boba, mas a gente faz isso com coisa séria. A gente faz isso nos relacionamentos, a gente faz isso com Deus, a gente faz isso em todas as áreas da nossa vida. Então, nessas horas, quando você olha o que eu tinha na cabeça, algumas coisas vêm à sua memória. Você fala assim, puxa vida, meus amigos tentaram me avisar sobre aquela garota. Falar, não se mexe com aquela garota, que aquilo ali não vai te fazer bem. Pô, seus amigos tentaram te avisar, mas você decidiu, com a sua boa argumentação, que não, você ia dar um jeito naquilo, e aí você se deu mal. E depois que passa, vem isso à sua memória. Ou então, seu pai te avisou. Sua mãe te avisou, filho, cuidado, cuidado. Não anda com aquele tipo de menino que sai para as baladas e bebe, não anda. Ah, pai, mas eu não bebo. Não anda, sabe por quê? Porque uma hora eles batem o carro deles, você está junto, você sofre um acidente junto com eles. Ah, pai, mas isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. As pessoas tentam nos falar, as pessoas que nos amam tentam nos convencer, mas não. A gente arruma um argumento para fazer aquilo que a gente quer fazer. Já deve ter acontecido com alguns. Você fala assim, mas aquela oferta era irresistível e dava para pagar em 24 vezes. Então, eu fui e fiz. Daí fiquei todo endividado, quebrei. Puxa vida, alguém pode ter te falado isso e você, na hora, você não quis olhar para a verdade, não quis encarar as coisas. Então, qual é o nosso ponto? Se a gente continuar pensando da mesma maneira que a gente costumava pensar, nós vamos fazer as coisas da mesma maneira que costumávamos fazer. Enquanto você pensar da mesma forma que você sempre pensou, você vai fazer as coisas da mesma forma que você sempre fez. Então, qual que é o nosso ponto? Nós precisamos mudar o pensamento, pensar fora da caixa. Pensar diferente, porque enquanto nós estivermos pensando da mesma forma, nós vamos fazer as coisas do mesmo jeito. E eu acho incrível esse livro, a Bíblia, porque ela é muito relevante. Por isso que a capela, a gente diz que é uma igreja relevante. Relevância é uma coisa que tem importância, que faz sentido, né? A Bíblia faz muito sentido. Por mais que passem os anos, ela fala com a gente como se fosse hoje, como se Jesus tivesse pronunciado as palavras que ele pronunciou semana passada, ou o apóstolo Paulo. É muito interessante, você deveria ler mais a sua Bíblia. Você vai perceber que muitas coisas que você ouve por aí já estão registradas na Bíblia há cerca de 2000 anos, né? Então, é uma coisa muito interessante para você ler a sua Bíblia. Então, o que nós vamos ler hoje sobre esse assunto nós vamos ler um texto de alguém que tem muita autoridade para falar em mudança de pensamento. Porque é um sujeito que mudou completamente o seu pensamento. E eu estou me referindo ao apóstolo Paulo. Nós vamos ler um texto que está lá em Romanos, no capítulo 12. O apóstolo Paulo, se você não tem intimidade, não conhece, o apóstolo Paulo era um gêniozinho desde pequeno, foi criado aprendendo as leis,
mais ou menos 13, 14 anos, como era comum nas crianças que procuravam os rabinos, e o apóstolo Paulo fez isso, ele com 13, 14 anos ele já sabia todos os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. Então ele era um profundo conhecedor das leis. O equivalente hoje ele seria um pós-doutorando em leis, um PhD. Era um cara muito preparado, muito culto nas leis de Moisés, na Bíblia que existia naquele tempo, nos livros do Velho Testamento. Paulo era um conhecedor profundo disso. E só que ele não entendia exatamente que quando Jesus apareceu, Jesus era o que a Bíblia estava revelando que ele era, um enviado de Deus. E Paulo não percebeu isso. E mesmo conhecendo tudo de leis, Paulo começou a perseguir os seguidores de Jesus. E não só perseguir, prender e mandar matar, em alguns casos. Olha o tamanho da distorção do pensamento. Um conhecedor das leis de Deus não tinha reconhecido Jesus como aquele enviado que os profetas tinham anunciado. Então Paulo começa a perseguir os cristãos, até ele ter um encontro com Jesus. Foi um encontro sobrenatural, ele viu uma luz muito forte, ouviu uma voz falando diretamente com ele, e aquela luz deixou Paulo cego por alguns dias. E talvez, na escuridão da cegueira de Paulo, ele possa ter percebido o quanto que ele estava cego em relação às coisas de Deus. Naquele tempo de cegueira, os olhos dele foram abertos para as coisas que ele estava fazendo que não tinham a ver com o que Deus tinha de plano, com o que Deus revelou em Jesus Cristo. Nesse encontro que Paulo teve com Jesus, a cabeça dele abriu completamente. Esse homem é que fala o que nós vamos ler aqui com vocês. Porque esse homem passou por uma brusca e total mudança de pensamento. De perseguidor de Jesus, dos seguidores de Jesus, daquele que mandava prender e torturar e matar, Paulo passou a ser o maior evangelista que a gente conhece na história, o maior pregador e implantador de igreja. Então esse homem passou por uma tremenda mudança. Então ele tem, com certeza, coisas para nos ensinar em relação a mudar o pensamento. Certo? Então se você trouxe a sua Bíblia, nós vamos ler um texto que está lá em Romanos, capítulo 12. Logo no versículo 1 de Romanos 12, Paulo começa dizendo o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Calma, parece complicado, mas o que está acontecendo aqui é que Paulo está se dirigindo aos cristãos em Roma. Por isso que o livro chama Romanos. Então Paulo está escrevendo isso para os cristãos em Roma. Então se você está aqui hoje e você ainda não é um cristão, você pode ouvir, talvez tirar algumas boas lições para a sua vida, mas você não tem, digamos, a obrigação de fazer o que Paulo está ensinando aqui, porque você talvez ainda não creia. Mas se você é um cristão, se você crê em Jesus Cristo, é para você que Paulo está falando. Ele está sendo muito claro aqui. Paulo está dizendo assim: rogo-lhe pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício santo e agradável. Ele está falando assim, que Deus não se agrada mais, naquele tempo, na atualidade, daqueles sacrifícios antigos, de cordeiro, de bois, de sangrar no altar, e depois colocar fogo e levantar. Deus não se agrada mais disso. É um novo combinado. Jesus veio anunciar uma coisa nova. Não é isso, não é mais isso. Então, Paulo está falando assim: é isso que vocês deveriam fazer, esse é o culto racional de vocês, participar da vida de Cristo, da vida, ser vocês mesmos um sacrifício vivo, santo e agradável, ofereçam seus corpos, quer dizer, viva a vida do reino de Deus intensamente com seus corpos, servindo, ajudando, evangelizando, falando com as outras pessoas, ajudando na sua igreja, na sua comunidade. É isso que Paulo está falando. Se você é um cristão, é isso que a gente deveria fazer. E aí Paulo vai diretamente no nosso ponto.
no versículo seguinte, ele fala assim: não se amoldem ao padrão desse mundo. Talvez você já tenha lido esse versículo algumas vezes, ou talvez umas dezenas de vezes, mas presta atenção como isso é relevante para a gente hoje. Paulo está falando há 2000 anos que a gente não deve tomar a forma do mundo. Eu trouxe um jeito bem fácil de explicar isso. Alguém sabe o que é isso aqui? É uma forma de cupcake, ou de qualquer outra coisa que possa ser redondinho assim. Isso é uma forma de cupcake. Isso aqui é feito para padronizar, para que todos os cupcakes que minha esposa ou minha filha vão fazer lá em casa saiam do mesmo tamanhozinho, mesma altura. Então isso aqui é feito para padronizar. E é isso que é tomar forma. Você coloca a massa aqui, mole, né? E ela toma a forma que tá proposta aqui na bandeja. Então Paulo está falando assim: é isso que o mundo quer fazer com você. Eu não sei se você já percebeu, mas o mundo quer fazer isso com você. Seja diferente, seja igual. Essa é a proposta do mundo aí fora, da cultura nossa. Na verdade, quando o mundo quer que você seja diferente, ele quer te colocar num outro padrão, mas é um padrão, é para você ser igual a todo mundo. Então, qual tipo de música que está sendo tocada hoje? É isso que todo mundo tem que ouvir. É isso que todo mundo tem que ouvir. Você não pode questionar. Você vai aonde está cheio de gente, você vai no show onde está lotado. Porque você não vai questionar. Você vira uma massa de manobra. Eles dizem o que você tem que fazer. E você acaba achando legal porque fulano falou que é bom e está lotado e todo mundo está comprando CD e todo mundo está ouvindo as músicas. Você é obrigado a entrar nisso. E eu não estou aqui falando mal de ninguém. Estou falando assim que é isso que eles tentam fazer. Daqui a pouco muda. Daqui a pouco é uma outra onda e eles querem colocar todos vocês, todos nós, numa forminha. Você acredita nas notícias que passam num determinado canal de televisão? Falou ali, é verdade. As pesquisas que você vê são verdade. Quer dizer, eles vão deixando a gente numa mesma forminha, pensando da mesma forma, achando o que é legal é o que eles acham que é legal. Paulo está falando assim: você quer resultado diferente? Não deixa o mundo fazer isso com você. Não deixa. Não se amoldem. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Não tomem a forma. Tem uma outra versão da Bíblia que diz: não se conformem. Conformem vem de forma. Não entrem nessa forma. Não haja como todo mundo age. Não reaja da forma que todo mundo reage. Pensa diferente, para você ter resultados diferentes. Senão, você vai colher o que está todo mundo colhendo, que é frustração, depressão, tristeza, saúde ruim. É isso que você vai colher. Então Paulo está propondo isso para a gente: seja diferente, pensa diferente. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. À medida que você transforma o seu pensamento, transforma a sua mente, você vai ter resultados na sua vida diferentes. Tudo começa com o pensamento. Enquanto você não mudar o pensamento, enquanto você não começar a pensar fora da forma de cupcake, ou fora da caixinha, ou a forma como todo mundo está querendo que você pense, enquanto você continuar pensando, você não vai colher os mesmos resultados. Paulo está propondo: vamos pensar diferente, vamos renovar o nosso pensamento, a nossa mente. Você já renovou um carro que estava amassado e quebrado? Você vai trocando as peças, você tem que mudar as coisas para poder recuperar aquilo. É isso que Paulo está falando. E para isso, meu irmão, minha irmã, a gente precisa de tempo. Essas coisas não acontecem assim. Você acabou de ter uma frustração, pronto, amanhã vai ser tudo diferente. Não. Você precisa avaliar o seu erro, avaliar a sua parcela de culpa e submeter a isso. Não, o que eu posso fazer diferente para que no próximo relacionamento eu não saia tão frustrado? Ou, melhor do que isso, que o próximo relacionamento seja o definitivo. Que ele seja o marido ideal, a esposa ideal. Que meu relacionamento com meu filho melhore muito, que a gente se aproxime. É disso que Paulo está falando, de tudo isso. E eu disse, muitos gurus, de liderança, esse povo que fala
sobre liderança, que dá palestra, que cobra caro para você ir lá na palestra, falam assim, eu uso até uma frase do Albert Einstein, né? A maior evidência de insanidade é fazer a mesma coisa dia após dia e esperar resultados diferentes. Essa frase é atribuída ao Einstein, a gente nem pode garantir que foi ele que falou, mas antes disso, Paulo já tinha falado a mesma coisa, percebe? Você tem que mudar a sua mente se você quer ter resultados diferentes. Foi isso que Paulo fez. Então, como que a gente faz isso? Vamos lá, como é que a gente faz isso? Como é que a gente interfere no nosso destino? Você quer chegar num lugar, você tem seus objetivos, você tem seus sonhos, só que não está dando certo. Você começou, tropeçou, voltou 2 passos. Andou mais 2, tropeçou, voltou 3. E você nunca evolui. O que Paulo está falando? O que a palavra de Deus nos ensina? Paulo está falando assim, muda a sua forma de pensar. Quando você muda a sua forma de pensar, você fala assim, ó, eu fazia isso desse jeito, quero começar a fazer dessa outra forma, tá? Para chegar no resultado lá. O que acontece comigo e com você? Para a gente fazer essa mudança, é difícil no começo. Nós temos pessoas queridas aqui entre nós, que já fizeram, e algumas estão fazendo hoje, aquele desafio dos 100 dias, né, de exercício. E tem uma pessoa até que ri muito alto aqui na igreja que está fazendo isso. Eu não sei nem onde ela... Bom, enfim. Olha só como que esse desafio é baseado no que Paulo está falando, é baseado nos ensinamentos da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque assim, é difícil no primeiro dia. Então você precisa mudar o seu pensamento um dia. Aí hoje é o dia 2. Dia 2 eu preciso fazer o que eu fiz dia 1. E depois o dia 3. E o dia 4. Sabe por quê? Porque você muda primeiro aqui, depois, o que vai acontecendo? Você vai mudando a sua atitude. Então eu não fazia isso, vou fazer hoje no dia 1. Eu vou fazer isso hoje no dia 2. Tenho que fazer no dia 3. Então você muda o pensamento, aí você começa a ter atitudes diferentes, né? Porque se isso não virar uma atitude, não vai mudar resultado nenhum. Quando a sua atitude, você começa a persistir na sua atitude, quando a sua atitude se começa a se tornar repetitiva, por isso o tal dos 100 dias, o que ela se torna? Um hábito. Não era um hábito antes. Era uma coisa que você não fazia. Você fazia de outra forma. Então você mudou o seu pensamento, aí você começou a ter atitudes repetidas. Essas atitudes repetidas se transformam, viram um hábito. É uma coisa que começa a ficar natural, por isso que precisa de 100 dias. Porque em 100 dias você tem a oportunidade de se habituar àquilo, daí você não voltar mais atrás. Percebe? A filosofia que está por detrás dessa coisa tão simples é o que Paulo está nos ensinando aqui. E aí esse hábito, à medida que você repete sempre uma mesma atitude, acaba virando o seu caráter. Quem você é, certo? Nós somos conhecidos pelas nossas atitudes. Então, à medida que você faz aquela coisa mais de uma vez, aquilo se torna um hábito, você acaba se tornando conhecido por ser aquilo. Puxa, o fulano é generoso. Vamos supor que o nosso desafio de 100 dias fosse nos tornar generosos. Depois que você é generoso uma vez, você não está acostumado, aí depois você consegue ir de novo, e de novo, e de novo, e aquilo se torna um hábito, você vai ser conhecido por uma pessoa generosa. Você vai ser conhecido por uma pessoa saudável. Então, o hábito se torna o seu caráter. E o seu caráter define o seu destino. Percebe? Tudo começa com a mudança de pensamento e termina no resultado que você está buscando. Não é mudar o seu destino que você quer, não é alcançar seus objetivos, tudo começa com o pensamento. Então é mudar o seu pensamento, começar a agir de forma diferente, atitudes diferentes, até essas atitudes se tornarem um hábito, uma coisa que você faz já naturalmente. Quando ela se torna um hábito, aquilo se torna o seu caráter, quem é você, e o seu caráter vai fazer o seu destino.
Ponto final, obrigado, boa noite. Por que a gente precisa mudar? Porque a gente quer resultados diferentes. Então eu fiz uma lista aqui de 7 pensamentos que talvez, alguns de vocês precisam mudar na vida de vocês. Fiz uma lista aqui, só 7, tá? Um pensamento que talvez você tenha e que você precisa mudar. Se eu encontrar a pessoa certa, tudo vai dar certo. Muita gente pensa assim, se eu encontrar a pessoa certa, tudo vai dar certo. Mude esse pensamento para, seja a pessoa certa para a pessoa certa que você está procurando. Dá para entender? Seja a pessoa certa para a pessoa certa que você está procurando. Aí você vai conseguir ter o resultado que você está buscando. Porque você não vai achar a pessoa certa enquanto você não for a pessoa certa. Quanto certa, né? Mas deu para entender, espero. A minha situação é única. Todo mundo acha que é a última cereja do bolo, o centro do universo. Você não está entendendo, a minha situação é diferente. Né? A gente vai aconselhar pessoas, mas não, olha, não, mas pastor, você não está entendendo, a minha situação é única. Mude seu pensamento para, você é único, a sua situação não é. Muitas das coisas que você lida, você simplesmente é uma estatística. Muitas pessoas fizeram o que você está fazendo e colheram os mesmos resultados. Então você é uma pessoa única, sim, mas a sua atitude não, sua situação não é. Terceiro pensamento. Não era muito certo, mas me deixava feliz. E Deus quer que eu seja feliz. Olha que bonito isso. Bonito, né? Parece verdadeiro. É verdade, é mais ou menos verdade. Deus quer que você seja feliz. Então, assim, não era muito certo inicialmente, mas, poxa, aquilo me trazia prazer e me deixava feliz. Então, portanto, Deus quer que eu seja feliz. Mude o pensamento para, se não era certo no início, não acabaria certo. Se não é certo no começo, não vai acabar certo. Qualquer coisa que você se mete, a hora que você vê no comecinho, mas isso está meio estranho, não adianta, isso não vai se arrumar sozinho no meio do caminho. Se não começou certo, não vai acabar certo. Quarta coisa, se eu conseguisse ter pontinhos, eu ficaria satisfeito. Eu seria feliz. Se eu tivesse isso, ou aquilo, ou aquela pessoa, ou aquela situação, eu ficaria satisfeito. Mude o seu pensamento para, apetites nunca são satisfeitos. Apetites nunca são satisfeitos. Não tem um dia que você vai chegar e falar assim, consegui isso, agora eu sou feliz. Não existe, porque quando você conseguir isso, você quer um isso plus, com um pouco a mais. Um isso com ar-condicionado, direção hidráulica e nada a ver, falo ou não falo? Falo. Esses dias eu escutei uma coisa muito engraçada, o cara falou, isso já é um plus a mais. Não sei, plus já é a mais, né? Nunca fale isso, gente. Isso já é um plus a mais, é um cacófato. Bom, então, enfim, apetites nunca são satisfeitos. 5. Se eu pagar em 24 vezes, nem vou sentir. Marido vai, né? Mude para, você vai sentir 24 vezes. É isso que vai acontecer. Cadê minha esposa? Está ouvindo? Brincadeira. 6. Este é o meu segredo, ninguém vai descobrir. O vício, mentira, pornografia. Lembre-se, um dia a casa cai. Um dia você é flagrado no que você está fazendo. Última coisa, essa é bonita também. Sexo foi criado por Deus, preciso praticar. Certo? É uma verdade, né? Sexo foi criado por Deus. É a verdade, mas talvez não seja toda a verdade. Mude seu pensamento para, sexo foi criado para o casamento.
Tem mais esposas aí que podem dizer um amém? Gente, se a gente não mudar a forma de pensar, os nossos resultados continuarão sendo os mesmos. Então, se a gente quer dar um passo, se a gente quer um plus a mais, se a gente quer melhorar de vida, se a gente quer um relacionamento melhor com Deus, com as pessoas, no emprego, no trabalho, você precisa mudar a forma como você pensa. Por quê? Por duas razões, e eu já estou encerrando aqui. Quais são as razões que eu preciso? Primeiro, para assegurar que a próxima vez será melhor que a anterior. Se eu mudo o pensamento, mudo minha atitude, isso vira um hábito. Esse hábito se torna o meu caráter e isso influencia no meu destino. Eu quero fazer isso para que eu não repita os mesmos erros. Para que a próxima vez que eu estiver diante de uma situação, seja melhor do que a anterior. Então, isso já é uma grande razão para você fazer isso, mudar o seu pensamento. Mas a segunda grande razão para aqueles que creem em Deus, Paulo fala a seguir nesse versículo. Ele fala, não se amoldem ao padrão desse mundo, transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Qual a razão? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o recado para o cristão, para aquele que crê. Se você mudar, se você não se conformar, se você passar a agir de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus, o que Paulo está ensinando aqui, esse é o caminho para o seu destino, para aquilo que você imagina, porque Deus quer o melhor para você e para mim. Deus quer o melhor, Ele quer a melhor pessoa para você, Deus quer o melhor emprego para você, Deus quer que você tenha a melhor saúde de todas, Deus quer o melhor. E Paulo está dizendo, você quer experimentar isso da parte de Deus? Não se amolde ao padrão desse mundo, faça diferente. Realmente, pense fora da caixinha, porque aí sim, você vai poder experimentar a boa, a perfeita e a agradável, a gostosa vontade de Deus. Amém? Essa é a proposta do apóstolo Paulo. Eu quero encerrar hoje fazendo uma coisa bastante constrangedora. Talvez alguns nem voltem mais aqui depois disso. Mas eu queria que todo mundo ficasse de pé agora e a gente unisse esses corredores aqui. Eu quero que cada um coloque a mão um no ombro do outro, assim. Não precisa chegar tão perto, não é para abraçar, mas eu quero que cada um coloque a mão um no ombro do outro, porque todos nós precisamos dessa oração, todos nós, sem exceção. Eu preciso. Não é sempre que isso acontece, tá? Se você quiser voltar domingo que vem, pode voltar. Mas é importante. Vamos orar por nós mesmos e uns pelos outros, em nome do Senhor Jesus Cristo. Paizinho, livra-nos de nós mesmos, dos nossos erros repetidos, daquela ansiedade que nos leva a cometer os mesmos erros, aquela ansiedade que nos leva a não refletir sobre o que aconteceu, e aquele desejo de ir para frente, para frente, para frente, que tem nos derrubado, Deus, tem nos frustrado, tem machucado os nossos corações, nossas emoções, e machucado outras pessoas também. Então, Deus, a partir dessa revelação do apóstolo Paulo, haja na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos que estão unidos aqui, pelos braços e pelos abraços e pelo Teu Espírito que está nos abraçando aqui nesse momento, Paizinho. Haja nas nossas vidas, Pai, para que a gente não admita mais fazer as coisas que todo mundo faz, só por fazer, só porque a cultura está falando para eu fazer, só porque parece ser legal fazer, mas que a gente mude a nossa mente, que a gente se volte a nossa mente para o Senhor, para as coisas que o Senhor nos ensina na Tua Palavra, para que a gente possa, Senhor Deus, todos nós experimentarmos o melhor que o Senhor tem para nós. Para que a gente
não caia mais nas mesmas ciladas do inimigo, para que a gente não cometa os mesmos erros, para que a gente não se frustre de novo, Pai. Nós estamos cansados, Deus. Eu sei que tem gente aqui muito cansada. Eu sei que tem gente aqui desejando que essa palavra se torne verdade para a vida dela, Senhor Deus. Então é por esses que eu oro, Paizinho. Para que em nome de Jesus, no poder do nome do Senhor Jesus Cristo, nosso destino seja diferente, seja muito melhor, Pai. Que todos nós possamos experimentar claramente a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Pai, que nos ama, que enviou Jesus para morrer por nós. Eu declaro isso, Senhor Deus, no nome de Jesus, sobre todas as famílias dessa igreja, sobre esse bairro, sobre a cidade de Londrina. Em nome de Jesus Cristo. Amém.